voltando, pessoal, das responsabilidades do exercício da fisioterapia. O fisioterapeuta deve atuar em consonância à Política Nacional de Saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independente de exercer a profissão no setor público ou privado. Pessoal, qual é a política nacional vigente? Né? Como que é feito o atendimento do SUS? Como são as portarias dentro do seu ambiente de trabalho? Como deve ser feita essa atuação? E com isso, promover os preceitos de saúde coletiva, né, do grupo, daqueles pacientes, no desempenho das suas funções, cargos, bem como de você como cidadão brasileiro. O fisioterapeuta, ele também, no artigo 27, deve empenhar-se na melhoria das condições da assistência fisioterapêutica e nos padrões de qualidade de serviços da fisioterapia. No que concerne a políticas públicas, a educação sanitária e respectivas legais. Nós temos que ter uma melhoria das condições de assistência para o nosso paciente. Então, desde questionar e tentar implementar melhorias do setor, melhoria de utilização de equipamentos, de locais de atendimento, tá? Bem como de técnicas utilizadas. O fisioterapeuta deve ser solidário aos movimentos em defesa da dignidade profissional, seja por remuneração condigna, seja por condições de trabalho compatíveis com exercício ético, profissional e seu aprimoramento. Ou seja, devemos brigar, lutar por melhorias na nossa condição de trabalho, melhorias no nosso salário, do valor que a gente vai receber, desde que a gente não ultrapasse a barreira ética e moral, né, para isso. Mas sim, a gente deve utilizar até melhorias no nosso aprimoramento profissional. O fisioterapeuta deve ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da fisioterapia. O que é essa pontualidade? Se o seu paciente está marcado às 2 horas, você não deve atrasar no atendimento. Lógico, se você estiver atendendo um paciente antes desse horário e acontecer algum motivo, algum problema, olha, ele passou mal, eu precisei prestar uma assistência, ficar aqui próximo até chegar um socorro, existe uma explicação plausível. Ah, mas eu atrasei porque eu estava cansado, porque eu tinha umas coisas a fazer lá em casa, por isso, aquilo, outro. Isso não deve se fazer, tá? Isso é proibido, então existe a necessidade de pontualidade, tá? O que é essa atuação dentro de consonância na política nacional? Promover os preceitos de saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadanias. Ou seja, você tentar melhorar uma qualificação profissional, você saber como lutar pela melhoria da nossa função, da nossa profissão. Essa melhoria na condição da assistência, nos padrões de qualidade de serviço, a gente deve ter um embasamento nas políticas públicas, ou seja, o que as leis do SUS, o que as portarias do SUS predeterminam para aquele tipo de paciente ou grupo de paciente, não é? O fisioterapeuta ele deve ser solidário aos movimentos de defesa de dignidade profissional, né? Para lutar por melhoria de salário, melhoria de condições, fazer igual a gente viu, né? Aquelas enfermeiras que funcionam lá na frente do Palácio do Planalto, lutar pela melhoria dos seus serviços. Não é, olha, nós não estamos tendo EPI, equipamento de proteção para poder trabalhar, então existe a necessidade de melhorar isso daí, fazer sim, de ordem pacífica, uma luta pela melhoria dos procedimentos de trabalho. Mas sabemos que é proibido ao fisioterapeuta promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa que não esteja de acordo com as normas reguladoras de ética em pesquisa. Vou fazer uma pesquisa aqui e não vou submeter o meu trabalho a comitê de ética, eu vou utilizar essa técnica aqui que, não sei se é tão boa, se vale a pena ou não, e depois eu passo para o comitê de ética, eu dou um jeito. Não, isso aí é proibido. Divulgar ou declarar que possui títulos que não possa comprovar. Eu sou especialista em tal coisa. Você é especialista? Você fez a prova do CREFITO, do COFITO? Você foi aprovado para o grau de especialidade?
né? Não, eu faço isso há muito tempo, já sou especialista. Então, não existe mais o título de prático, né? Então, você tem que se submeter a isso aí. O fisioterapeuta é proibido de utilizar para fins de identificação profissional titulações outras que não sejam aquelas reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, salvo a titulação acadêmica stricto sensu, ou omitir sua titulação profissional sempre que se anunciar em eventos científicos, anúncios profissionais, né? Ora, eu sou fisioterapeuta. Se você estiver trabalhando dentro da área, né? Você estiver nessa área, você tem que utilizar a sua titulação. Professora, mestra, doutora, fisioterapeuta, professora, não é? Pós-graduada em XYZ, ou se for especialista, após a utilização, né? Após a realização da prova do COFITO, especialista, tá? Também é proibido substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas. Eu sou terapeuta corporal global. Eu sou terapeuta da mão, terapeuta funcional, terapeuta morfoanalista, holístico, enfim, existem vários nomes, tá? Bobatiano, pilatista, osteopata. Não, não sou fisioterapeuta, eu sou RPGista. Não, você é fisioterapeuta e você utiliza a técnica de RPG para reabilitar o seu paciente. Mas você é físio? Responde ao código de ética da físio. Então você não pode mudar a sua titulação como profissional, tá bom? Também não pode deixar de maneira antiética de instituição ou cliente, paciente, exigir, perdão, de maneira antiética da instituição, cliente, paciente, usuário, vantagens além do que lhe é devido. Olha, o preço da minha sessão é X, né? Então, dentro deste valor que já foi pré-estabelecido e combinado, você vai utilizar todos os recursos que você tiver em mãos para reabilitar esse paciente. Não, o preço da minha sessão é X. Porém, se você quiser que eu utilize uma massagem, X mais X. Massagem, aparelhos eletrotermofototerápicos, X mais Y. A técnica de terapia manual, equipamentos eletroterápicos e orientação de exercícios, X mais Y mais Z. Senão não tem nada, não tem acordo. Tá errado, né? Isso não pode. A sessão é X e dentro da sessão você vai utilizar todos os recursos que forem necessários para a reabilitação do paciente, tá? É proibido deixar de comunicar formalmente o conselho da sua região da recusa de registro por parte de instituição ou serviço obrigados a tal registro. Ora, você trabalha numa clínica que não está registrada no CREFITO. Você deve informar ao CREFITO que ela não apresenta registro, né? Ou se algum colega seu eu trabalho como físio, mas não tem inscrição no CREFITO, não. Então tem que falar lá, né? A gente é proibido de trabalhar ou ser colaborador de entidade na qual sejam desrespeitados os princípios éticos, bioéticos e a autonomia profissional. Olha, você é fisioterapeuta? Tudo bem, mas aqui você só vai fazer o que o médico mandar, tá bom? Então eu não sou físio, tenho qualquer outra função aqui dentro. Porém, não, para ser fisioterapeuta você só vai fazer o que o médico mandar. Se o médico não mandar, não é para fazer, tá bom? Tá proibido também. Você elabora, avalia e trata o paciente mediante as necessidades fisioterápicas. Também é proibido promover ou participar de ensino e pesquisa em que o direito inalienável do ser humano seja violado, ou que isso acarrete risco à vida, ou acarrete dano da saúde. Contudo, deve-se observar as normas éticas e bioéticas locais em vigor, tá? Atividade de ensino e pesquisa em que o direito do ser humano seja violado. Não, a gente vai pegar um paciente que está em coma, que está medicado, e vamos. Ele está em coma mesmo, então a gente vai aplicar uma técnica para ver se dá certo, se ele não foi capaz de julgar se ele é ou não, se ele quer ou não quer aquilo, não existe uma comprovação de que isso vai ou não vai ser melhor para o paciente, portanto é proibido, tá bom? É proibido utilizar equipamento terapêutico que não sejam reconhecidos pelo COFITO de acordo com resolução específica. Eu comprei um aparelhinho aqui lá
do aplicativo do celular, que falou uma órtese, que falou que é bom pro joelho, e eu vou usar, é nova, nunca teve uma forma dessa aqui no mercado, eu vou pôr. Olha, você até pode pôr em si, mas indicar dentro no processo de reabilitação ou num tratamento específico, não dá, né? Ou qualquer que seja a utilização dentro de uma reabilitação física e funcional. Você até pode pôr qualquer outra coisa, dentro do seu ambiente domiciliar, profissional não. É proibido usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados em exercício privado. Ah, eu vou dar essa referência e contra-referência lá do postinho de saúde aqui na minha clínica particularmente, tá bom. Não, tá proibido, né? Esse paciente tem que ir ao serviço público e lá executar as atividades. Sob qualquer forma, a transmissão de conhecimento e ensinar procedimentos próprios de fisioterapeuta visando a formação profissional de outro que não seja acadêmico ou profissional de fisioterapia também está proibido. Não, eu tenho uma amiga que é massagista, que é esteticista, que é cuidadora de idoso, que é auxiliar de enfermagem ou que não é nada e quer aprender a fazer. Está proibido. Existe uma diferença aqui. Você treinar um cuidador para que ele execute atividades para a manutenção da qualidade de vida do seu paciente. Uma coisa é você fazer uma avaliação física e funcional, avaliar as necessidades e orientar, por exemplo, a mudanças de decúbito a cada 2 horas. Olha, fui na casa da fulana de tal, em que eu sou fisioterapeuta, e a fulana de tal é acamada. Portanto, eu fiz um treinamento, ensinei o filho, a filha, o cuidador daquela pessoa a fazer a mudança, como colocar esse paciente de pé, tirar da cadeira, colocar na maca, tirar da maca, colocar na cadeira. Isso tudo você está orientando uma pessoa para que ela execute atividades para a melhoria da qualidade de vida e função do seu cliente, mas você não ensinou a executar, a utilizar o aparelhinho, a fazer a manobra, apenas alguns pontos que são necessários. Tudo bem? Para a manutenção do quadro ou melhoria de forma geral, melhoria da independência física funcional do seu paciente. E essa é uma diferença, tá? Mas você não vai ensinar a fazer as manobras fisioterapêuticas, os exercícios. Bom, ensino e pesquisa que não esteja de acordo com as normas reguladoras de ética e pesquisa são completamente proibidos, tá? Bem como divulgar e declarar que você tem títulos que não pode ser comprovado. Você tá falando de boca que você sabe fazer, não, eu sou especialista em X, Y, Z, sem que você realmente seja, também entra numa discussão ética e moral, tá? Substituir a titulação de fisioterapeuta por qualquer outra expressão, não, eu tenho uma criação mais espiritualizada, eu sou um terapeuta corporal budista, eu sou um terapeuta funcional, crossfiteiro, sei lá, tá proibido. Você é fisioterapeuta e você pode até utilizar recursos do crossfit, sei lá, massagens tântricas, meditação Buda, para melhoria da qualidade de vida do seu paciente. Você até pode fazer isso, mas se tiver comprovação científica. Lembrando que utilizar técnicas que não são comprovadas ou reconhecidas também intitula como quebra do código de ética. Do sigilo profissional. Pessoal, é proibido ao fisioterapeuta revelar sem justa causa fato sigiloso que tenha conhecimento em razão do exercício da sua profissão. Revelar, obviamente, sem justa causa, fato sigiloso que tenha conhecimento em razão do exercício da profissão é quando você vai contar o fato que o paciente lhe revelou para qualquer outro membro, salvo quando isso estiver ocasionando problemas de saúde, a manutenção ou a piora da saúde deste paciente ou de membros da sua saúde. Trabalho numa clínica com pacientes que apresentam alteração de caráter psiquiátrico e aí eu comecei a observar que esse paciente infringe lesões corporais em si mesmo, por exemplo. Né? Então, no processo de reabilitação, você observa que esse paciente sempre está com cortes, escoriações no corpo, e aí você consegue coletar a história desse paciente, que ele fala que ele mesmo faz isso nele, mas que ninguém sabe.
Então, existe uma causa justa de você orientar a família a buscar tratamento mais adequado ou informar esse fato para um outro profissional. Esse profissional, esse fato deve ser levado ao médico, ao enfermeiro, à assistente social, né, do bairro ou da UBS ou daquela clínica em que você trabalha, para que sejam tomadas as medidas necessárias para a melhoria da qualidade de vida desse paciente, tá bom? É proibido negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional, tá? Se alguém te contou uma história, o paciente da fulana de tal, gente, vocês não imaginam, olha, é isso, isso, isso e isso, também está errado. Se você ouviu a história, se por qualquer motivo essa história chegou a você, deve parar ali, tá? É proibido negligenciar a orientação de seus colaboradores. Olha, eu tô comentando com vocês aqui que aconteceu esse determinado fato, mas ele não deve ser levado para frente. Isso caracteriza como quebra do código de ética, tá bom? Também se torna proibido fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir cliente, paciente, usuário ou imagem em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado por esse paciente ou seu responsável legal. Eu vou fazer uma pesquisa porque eu utilizei uma técnica aqui, queria fazer um artigo, divulgar isso aí para a sociedade de fisioterapeutas, porque eu observei uma grande melhora do meu paciente, eu queria que todo mundo tentasse utilizar isso aí para melhorar as pessoas de forma geral. Ok, muito válida a sua intenção, porém você precisa de um termo consentimento livre e esclarecido, devidamente preenchido e assinado pelo seu paciente. Compreende-se como justa causa, demanda judicial ou qualquer previsão legal que determine a divulgação, tá? A não ser que, por exemplo, você receba uma demanda judicial pedindo que você mostre os resultados ou a avaliação desse seu paciente em vias públicas, como, por exemplo, a gente está observando aí no nosso presidente nacional, nosso presidente do Brasil, em que as pessoas estão querendo fazer essa demanda judicial para que ele divulgue o resultado do coronavírus dele, tudo bem? Pessoal, por favor, não me entendam mal, não sou contra a política nacional, tá? Só estou levando esse fato a conhecimento agora porque é o mais recente, fica mais fácil da gente poder fazer uma alusão, vocês entenderem o que isso quer dizer. Você não pode divulgar nada do seu paciente a não ser que a justiça mande. Você recebeu um mandado judicial de que divulgue os resultados da sua atuação, com fotos, com filmagens, com o que quer que seja. Aí já muda de figura, né? Então, quebrar sigilo profissional é crime, tá? É falta de ética. Ou seja, além de ser crime, como a gente viu no Código de Ética Profissional de Fisioterapeuta, ele consta como Código Penal no artigo 154 e no Código Civil no artigo 229, inciso 1. No Código Penal é crime revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência em função de ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano. Né? Você contar um fato que lhe foi confiado durante o seu exercício profissional para outras pessoas é uma quebra de sigilo. Né? Consta no Código Penal. E ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato cujo respeito por estado ou profissão deva guardar segredo, tá? Te contei uma coisa, isso não interfere, isso não causa maleficência do meu estado de saúde ou de outras pessoas, você não pode contar. Então, você tá lá fazendo a fisioterapia na sua paciente, aí ela te conta que ela traiu o marido, que ela brigou com a vizinha, mas que ninguém pode saber. Você, consequentemente, não pode levar essa história para frente. Muda o assunto, não vamos falar de outra coisa, vamos ver outra coisa, vamos pensar em outra coisa, não é? E não pode, obviamente, sair da sala, contar para recepcionista, contar para outra físio, contar para tua amiga que é fono, contar para tua amiga que é teu amigo que é TO, pro colega da psicologia. Isso morre ali, tá? E quando a gente deve revelar?
né? É dever do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional realizar a notificação compulsória diante de indícios, por exemplo, de violência sofrida pela mulher, tá? Violência doméstica ou alguns outros fatos, você deve levar a conhecimento de setores específicos. O profissional deve notificar qualquer uma dessas, principalmente violência doméstica, contatadas com alteração física, psicológica, patrimonial, sexual e moral a órgãos específicos. Você não vai contar para o teu vizinho, não vai contar para o teu amigo, não vai contar para o colega da clínica. Você vai levar isso às autoridades necessárias, vai levar isso para a polícia, vai levar isso para uma assistente social ou dependendo do caso, tá bem? Esse fato, você imagina que o paciente estará sempre no centro do seu processo de reabilitação. Ao redor dele, nós temos membros da família, e quando alguns atos desse paciente ocasionarem déficits para ele ou podendo interferir na família, né, essa orientação deve ser dada para esses membros da família. Se está atendendo uma criança, vai falar para o pai e para a mãe. Está atendendo idoso, vai falar para os filhos, tá? Famílias de consanguinidade direta específica. Você não vai contar para a tia, para o vizinho, para a prima, tá? E em alguns casos, essa informação pode ser levada a conhecimento de outros profissionais, mas de caráter profissional. Olha, esse é um paciente que eu estou atendendo, né? Você está vendo, mas assistente social já morou em condição de rua, já foi morador de rua, já se recusa a fazer a sua alimentação, Então, você vai levar para esses profissionais, mas sempre tirando o caráter pessoal da conversa, né? O que ele te contou, e sim a informação necessária, tá bom? Perante as entidades de classe, o fisioterapeuta, por sua atuação nos órgãos de representação política e profissional, deve participar da determinação de condições justas de trabalho e do aprimoramento técnico, científico e cultural para exercício da profissão. Tem que estudar para sempre. Tem que se aprimorar, tem que sempre nivelar, tem que sempre fazer cursos de reconhecimento, de orientação para como manter as suas atividades dentro do que o grupo, as pessoas ali vigentes necessitam. Então não adianta formar e falar, nunca mais vou estudar, né? Você sempre vai ter que estar sendo submetido a cursos livres, a utilização de cursos de especialização lato sensu, alguns aprimoramentos, tá bom? É recomendado ao fisioterapeuta, com vistas à responsabilidade social e consciência política, pertencer a sociedades associativas de classe. Por exemplo, de caráter cultural, social, científico, sindical, a nível social nacional em que exerce a sua atividade profissional. Olha, eu posso me filiar à Sociedade Brasileira de Fisioterapia, eu posso me associar à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, eu posso me associar, por exemplo, ao Sebrafim, ou bem como apenas a um órgão de classe específico, como o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores Hospitalares, não é? Mas não é obrigatório. Como vocês observam no início do artigo 34, é recomendado. Se é recomendado, não é obrigatório, tá bem? Porém, é proibido ao fisioterapeuta, inclusive na condição de professor, manifestar, divulgar ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra órgão e entidade de classe, assim como a moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação. Por exemplo, se um fisioterapeuta, no exercício da sua profissão, começar a criticar o órgão regulamentador da enfermagem, por exemplo. Eu vou falar mal do Corém, que o Corém isso, que o Corém aquilo, que o Corém aqui, é esse outro. Ou, durante as minhas atividades como professor, eu estou falando aqui do Código de Ética da Fisioterapia e começo a comparar com o Código de Ética do curso de Medicina. E olha lá, e começo a criticar ou a fazer comparações que são indevidas entre uma profissão e outra.
não é? Isso se torna uma contravenção, um crime executado pelo Código de Ética da Fisioterapia, tá? Bom, por sua atuação em órgãos de representação política, profissional, deve participar de determinação de condições justas do seu trabalho. Sempre o fisioterapeuta tem que ter o objetivo na melhoria dos processos de execução de trabalho, tanto de caráter financeiro, como na prestação de atividades de uma forma geral. E é recomendado que a gente faça associação, essas entidades associativas e sindicatos, órgãos extra do CREFIT, para que a gente possa trabalhar a associação ou o objetivo de melhoras de qualidade profissional, tá? Torna-se proibido ao fisioterapeuta, mesmo que docente, manifestar, divulgar, fomentar ou até criticar outros profissionais. Pois eu não posso chegar na sala de aula e começar a criticar uma outra classe profissional, porque essa classe ela é inferior, porque essa classe é isso, é aquilo, e mimimi, mamamó, nós fisioterapeutas, nossa, começar a fomentar a induzir os alunos a pensarem, né? Isso se torna uma transgressão, tá bom? E dos honorários. Se eu estou brigando pela minha profissão, automaticamente eu tenho direitos quanto a uma remuneração justa por meus serviços profissionais. O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários, deve considerar como parâmetro básico o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. Esse referencial vocês encontram na íntegra no site do COFITO, por exemplo. Tá? Mas se você jogar no Google, vocês já encontram, serão direcionados para o site do COFITO e lá ele vai te oferecer qual é esse referencial nacional aí. O fisioterapeuta pode deixar de cobrar honorários por assistência, você pode trabalhar de graça se você atender ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. Pessoal, você pode deixar de cobrar a sua assistência se você for atender o seu filho, o seu pai, sua mãe, ou se você, por exemplo, for atender sua nora, seu genro, seus netos, a fim de, ou pessoa que viva sob sua dependência. Aqui em casa eu tenho eu trabalho, tem uma pessoa que mora aqui comigo, um colega de quarto, uma pessoa que divide apartamento aqui comigo e eu tô pagando as contas, a gente mora no mesmo ambiente, então eu não vou cobrar dela. Tudo bem. Você também pode deixar de cobrar honorários a colega ou pessoa que viva sob sua dependência econômica, deste ressalvado o recebimento do valor do material porventura dispendido, que já é óbvio, né, pessoal? Você vai atender uma pessoa e ainda vai pagar o material que você vai utilizar? O gel, o eletrodo, a agulha de acupuntura, o que quer que seja, né? A faixa do kinésio taping. Isso aí também não dá. E você pode deixar de cobrar os honorários a pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos. Ora, eu posso trabalhar e posso atender gratuitamente num asilo, não é? Por exemplo, o asilo de Schmidt, que é tão conhecido aqui, em que as pessoas resolveram fazer atendimento gratuito. E lá as pessoas não têm condição de pagar por esse tipo, nem a própria instituição, não é? Eu posso ir num bairro, eu posso ir num local em que a pessoa esteja com necessidades, né, para fazer a fisioterapia, porém não tem condição de pagar, não tem condição de pagar por sua subsistência, quanto mais por um tratamento fisioterapêutico. E aí eu posso até executar esse tipo de atividade. Agora, por exemplo, vou trabalhar de graça para um médico, para um bambambam conhecido da cidade. É proibido, né? É proibido ao fisioterapeuta prestar assistência profissional gratuita ou a preço muito abaixo do que o parâmetro básico do referencial nacional predetermina, não é? Ressalvado o disposto do artigo 38, entendendo-se
por preço ínfimo, valor inferior ao referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. É proibido ao fisioterapeuta afixar valor de honorário fora do local da assistência fisioterapêutica ou promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. Colocar uma placa lá na frente da sua clínica. Faça o tratamento para obesidade, 2 sessões e perda de peso garantida. Isso aí tá proibido, né? A fisioterapia a R$ 9,99, tá barato só esse mês. Também tá proibido, né? É proibido cobrar honorário de cliente, paciente, usuário em instituição que se destina à prestação de serviço público. Tá trabalhando no SUS, meu amor, você não vai cobrar nenhum real. A conta tá paga, não é? Então o paciente entra e sai e muito obrigada. Eu te espero na próxima sessão. Não, doutora, quanto é? Não é nada. Ah, mas o meu paciente sempre me dá um sabonetinho, um mimo, alguma coisa. Ele pode até te dar um presente, alguma coisa, desde que isso não interfira no seu atendimento. Olha, eu até vou atender a senhora, mas para a senhora chegar aqui, eu vou precisar que a senhora sempre traga um bolo, um pão, o que quer que seja, né? R$ 250, tá proibido, né? E também é proibido obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de órteses ou produtos de qualquer natureza cuja compra decorra da influência direta em virtude da sua atividade profissional. Eu sou fisioterapeuta, mas eu confecciono palmilhas de podoposturologia para reabilitação postural, e eu queria confeccionar uma palmilha para eu acho que a confecção da palmilha seria interessante, mas eu só te atendo mediante você comprar a minha palmilha. Também não pode. Se a pessoa quiser comprar de um outro fabricante que talvez tenha um preço melhor, melhores condições de pagamento, ela está autorizada e isso não pode interferir no seu processo de reabilitação, tá? Então, pessoal, essa aqui é uma tabela, tá? Em que existe um valor de 1 CHF, que é o coeficiente do honorário de fisioterapeuta, em 0,60 centavos, tá bom? Para consultas hospitalares, faz 0,60 vezes 150, em que você vai ter para cada consulta, por exemplo, R$ 90 o valor em 2019. Para uma consulta ambulatorial, R$ 90 o valor da consulta, bem como para consulta domiciliar. Apesar de que em consulta domiciliar, sugiro que vocês façam um valor um pouco maior. Lembrando que você tem os translados da ida, da volta, não é? Entre ir e voltar da casa do seu cliente, você vai gastar aí uma meia hora, ou seja, você vai perder um horário, bem como todos os equipamentos, esse translado que você vai ter que fazer é maior, tá? Avaliação eletroterapêutica, avaliação de curvas de reobase, acomodação, você pode ter um valor de R$ 60 a sua consulta, tá bom? Esse referencial, existe uma necessidade de valorização da profissão. Esses são valores muito baixos. Se a gente for buscar esse coeficiente de honorário médico ou de outras profissões, ele é muito maior. E aí, o que você acha? Tá certo? Pelo nosso código de ética, fisioterapia a preço popular, R$ 20 a sessão. Tá errado, não pode. É completamente proibido dentro do nosso código de ética. Professora, mas eu vejo um monte de clínica médica popular. Não é assim? Você tem várias clínicas médicas populares. Observe que nenhuma está com preço na frente. O valor não é divulgado, tá bom? Ah, mas estava até então. Então, aí o Conselho Regional, o Conselho de Medicina já interveio, pode ter certeza. E aí houve uma modificação aí. Pessoal, questão de docência, preceptoria, pesquisa e publicação, no exercício dessas funções, o fisioterapeuta deverá nortear sua prática de ensino, pesquisa e extensão dos princípios deontológicos, éticos, bioéticos da profissão.
Mas o fisioterapeuta deve observar que a crítica a teorias, métodos ou técnicas seja feita de forma impessoal, não visando a pessoa que fez. Então, você não pode olhar para o seu aluno, para o seu orientando e falar assim, a sua técnica está errada, o seu procedimento está errado. Você pode citar que a utilização da técnica de liberação miofacial, a utilização da técnica eletroterapêutica não é benéfica para os casos de, ou é contraindicado para os casos de. E você pode até descrever as patologias, não pode apontar isso para o seu aluno, tá? Falar, você tá errado. No exercício da docência, que seja obtida previamente autorização por escrito de cliente, paciente, usuário e de seu representante legal por meio de assinatura, de termo livre e consentimento esclarecido para uso de dados ou termos próprios de liberação para uso de imagem. Né? Então, você vai utilizar para um artigo científico, tem que pedir para o paciente assinar um termo livre esclarecido, de que ele autoriza a imagem dele, ou de que ele autoriza a utilização dos dados que você vai colocar para uma pesquisa ou para uma divulgação em palestra, tá? Dentro desses princípios éticos, o fisioterapeuta se torna responsável por intervenções e os trabalhos acadêmicos que são executados pelos alunos, sob a sua supervisão, supervisor de estágio, né? Durante a iniciação científica, quem é o seu orientador, ele é responsável por tudo que você vai fazer com o seu paciente. Não se deve apropriar-se de material didático de outro, ocultando a sua autoria, sem as devidas anuência ou autorização formal. Não se pode utilizar fotografias, escritos ou outros materiais sem colocar isso devidamente numa referência bibliográfica ou fazer uma citação no texto, tá bom? Também não se pode apropriar de material didático. Eu vou lá e pego a apostila, pego a aula pronta, o PDF do meu colega e vou utilizar para. A não ser que isso me seja doado espontaneamente, tá bom? O fisioterapeuta deve primar pelo respeito à legislação atinente dos estágios, denunciando aos conselhos qualquer fato que caracterize o exercício ilegal da profissão pelo acadêmico ou sujeição do acadêmico a situações que não garantam a qualificação técnico-científica. Os alunos da FIS estão fazendo estágio, os alunos do quinto ano, do quarto ano estão fazendo estágio com os alunos do quinto, tá bom, o aluno do quinto orienta. Não, o pessoal da fisioterapia está fazendo estágio aqui, mas o supervisor, eu peguei um professor lá da enfermagem, tá bom. Não, tá proibido também, viu? O cuidado de não instigar ou induzir o aluno sob sua supervisão contra órgãos ou entidades de classe, estimulando a livre construção do pensamento crítico. Então, o professor ele tem que formar o aluno como um pensador e não como um reprodutor. Então, eu tenho que te formar como uma pessoa capaz de julgar as necessidades de cada paciente, bem como as formas em que eu posso ou não intervir no processo de reabilitação e tratamento. A propiciação de qualquer forma de transmissão de conhecimento do ensino de procedimentos próprios da fisioterapia, visando a formação profissional de outrem, exceto acadêmicos e profissional de fisioterapia, é contraindicado. Você não ensina recursos fisioterapêuticos para o enfermeiro, para o médico, para o fonoaudiólogo, para o psicólogo, né? Isso fica a cargo da físio, tá? Na pesquisa, cabe ao profissional cumprir as normas dos órgãos competentes e a legislação específica, considerando a segurança da pessoa, da família, da coletividade e do meio ambiente acima do interesse da ciência. O fisioterapeuta deve obter por escrito o consentimento livre e esclarecido de todos os participantes, sem exceção, ou de seus responsáveis legais, informando sobre a natureza de riscos e benefícios da pesquisa e disponibilizando posteriormente, a critério do autor, os resultados à comunidade científica e até mesmo à sociedade.
é vedado ao fisioterapeuta exercer a atividade de docência e pesquisa, vedado é proibido, tá? Sem que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de sua circunscrição, sempre que essas atividades envolverem assistência ao cliente, paciente, usuário ou prática profissional. Professora, o meu professor que não é inscrito no CREFITO pode me dar estágio? Não, não pode. Mas e se ele só der aula em sala de aula? Pode? Pode. Ao fisioterapeuta, torna-se proibido, quando atuando em pesquisa, servir de posição hierárquica para impedir ou dificultar a utilização das instalações e outros recursos sob sua direção para o desenvolvimento da pesquisa, salvo por motivos relevantes e até mesmo justificáveis. É proibido ao fisioterapeuta servir-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria de obra científica. Eu estou fazendo um artigo aqui, estou escrevendo ele. Eu sou seu chefe, põe meu nome. Não, mas o senhor não colaborou, o senhor não... Não, mas eu sou o chefe, põe meu nome. Eu sou o diretor do hospital. Todos os artigos que forem executados aqui tem que ter o meu nome. Tá proibido, tá? É proibido induzir ou contribuir para a manipulação de dados de pesquisa que beneficiem serviços, instituições ou a si mesmo. Não põe aí que descreve na sua pesquisa que os pacientes que fazem fisioterapia aqui na minha clínica, eles têm uma melhora de 70% a 80% dos casos. Mesmo que isso não... Não, mas a gente pode mudar uns números, umas orientações que foram dadas pelos pacientes e falar que houve uma melhoria geral. É proibido também deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores da pesquisa, satisfazendo apenas o interesse comercial. Eu estou pesquisando uma órtese, uma prótese aqui, e ela não é assim tão boa pelo paciente, tem uma outra que seria melhor, mas eu vou pôr no meu artigo aqui que é importante, essa é a melhor porque eu trabalho para eles, né? É importante eu manter meu emprego. Não, isso é proibido. Também é proibido promover ou divulgar ou participar, de atividades de ensino ou pesquisa em que direito inalienável do ser humano seja violado, tá? Direito de ir e vir, o direito de julgar sobre se ele aceita ou não determinadas técnicas, ou que isso acarrete risco à vida ou de dano à sua saúde, bem como a participação social ou ao meio ambiente, respeitando as normas éticas e legais em vigor. Na publicação e divulgação de trabalhos científicos, o fisioterapeuta deverá garantir a veracidade de dados e informações em benefício da ciência, ou seja, não pode mentir, não importa o que foi executado, se houve benefício ou não para o paciente, deve ser descrito isso. Exatamente como foi, tá? O fisioterapeuta deve garantir que as informações publicadas em seu trabalho não identifiquem o sujeito da pesquisa. Fulana de tal, nome completo, SIC, RG, CPF, não devem constar nunca. Né? Então, você pode colocar indivíduo, gênero feminino, masculino, a idade, se isso interferir ou não, né? Tantos anos, portadora da patologia tal, foi submetida a XYZ de tratamento. Mas nunca nome, moradora da cidade tal, bairro tal, lote tal, entendeu? No Código de Ética do Fisioterapeuta, a gente tem um tópico que não permite que o fisioterapeuta ensine procedimento de fisioterapeutas a quem não o é, tá bom? Então, mesmo que depois, mesmo que não seja professor, eu tenha minha clínica particular e por qualquer motivo contratei uma mocinha da recepção lá, uma pessoa que terminou o ensino médio. E aí eu vou lá e ensino ela a ligar os nossos equipamentos e fazer a aplicação no paciente. Então, também está proibido. Da divulgação profissional, pessoal, é completamente proibido associar a nossa imagem ao paciente. Eu sou o fisioterapeuta do
sei lá, um jogador famoso de futebol, não acompanho futebol. Eu sou fisioterapeuta do Ronaldinho. Tô velho, eu sei. Tá proibido, isso não pode ser feito. Ou publicar que a minha massagem, ela antes e depois faz uma mudança brutal na, na qualidade de vida das pessoas. Ou no aspecto da pele, na perda de peso. Então, ó, artigo 46. Ao promover publicamente os seus serviços em qualquer meio de comunicação, o fisioterapeuta deve fazê-lo com exatidão e dignidade, observando os preceitos do Código, bem como as normas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Você pode divulgar. Na minha clínica, fazemos fisioterapia, reabilitação para artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia e pipipipopopó. Mas eu não posso falar que aqui é a melhor do mundo e que aqui quem faz é o fulano de tal. Então, tudo bem? Utilizar a internet, rede mundial de computadores, para fins profissionais deve seguir os preceitos também do código e demais normalizações pertinentes. Tem que tomar um cuidado aí com os outros artigos e incisos que a gente viu. Nos anúncios de placas, impressos, bem como divulgação por meios eletrônicos, deve-se constar o nome do profissional, né? Fulano de tal, fisioterapeuta, Crefito 1, 2, 3, 4, sei lá, e o número na frente. Podendo ainda consignar os títulos de especialização, se tiver doutorado, DR, se tiver especialização, ESP, ou apenas FTO, que é fisioterapeuta, ou TO, tá? Pode também constar o título de formação acadêmica, se for estrito sensu. Pode ter os dados, né? Endereço, telefone, endereço eletrônico, o horário de atendimento, convênios e credenciamentos para facilitar a opção, para facilitar a vida do seu paciente. Instalação de equipamentos e métodos de tratamento, respeitando, né, a legislação, clínica integradas UNIRP, reabilitação cardiopulmonar, músculo-esquelética e neurofisiológica. Ora, eu sei o que eu vou encontrar ali, não é? Logomarca, logotipo ou outros heráldicos determinados pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Você não pode utilizar, por exemplo, algo que é determinado para medicina, educação física, fonoaudiologia, né? E não pode colocar logomarca ou logotipo de outras associações que você não esteja legalmente vinculado, né? Fisioterapeuta pertencente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Você faz parte da Sociedade Brasileira de Fisioterapia? Não, não faço. Muito caro para me associar, então você não pode dizer que faz, tá bom? É permitido ao fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional divulgar sua atividade profissional em anúncio coletivo, observando os preceitos desse código. Ora, faço fisioterapia, mais orientações, sou formada em enfermagem, pago o Corém, posso divulgar que faço orientações de enfermagem, de medicina, o que quer que seja, desde que você também tenha esse respaldo pelo outro conselho. Quando o fisioterapeuta em serviço em consultório próprio utilizar nome fantasia, sua divulgação deverá respeitar o preceituado neste código e a dignidade da profissão. Olha, a minha clínica tem um nome, né? Tem uma razão social e um nome fantasia. Então, a minha pode ser Sociedade Limitada de Saúde e Reabilitação. Clínica Vidas, por exemplo. Então, razão social, Sociedade Limitada de Saúde e Fisioterapia. E nome fantasia, Clínica Vidas, por exemplo. Na divulgação de meio eletrônico, de textos, imagens, vídeos, com orientação para os pacientes e para o grupo, para o coletivo, o fisioterapeuta tem que observar o preceituado deste código, o que eu posso ou não fazer, tá? Artigos, entrevistas, outros pronunciamentos em qualquer meio de comunicação, o fisioterapeuta deve responder perante o Conselho Federal de Fisioterapia ou
terapia ocupacional se houver improbidade técnica ou transgressão às leis. Se você falou alguma coisa muito errada, alguma técnica que não pode ser utilizada. Imagina, o paciente está com uma fratura, quebrou o braço no meio, você pode fazer massagem ali numa boa, sem problema, exercício, à vontade. Ai, tô falando aqui ó, no programa de televisão, porque não tem problema nenhum. Tem problema sim, isso está errado. Tudo que você falar sobre as questões fisioterapêuticas será avaliado e julgado mediante o Conselho Regional, o Conselho Nacional ali, tá bom? Ao infrator desse código são aplicadas algumas penas, lembrando que além das penas sofridas pelo Código de Ética do Fisioterapeuta, você também, dependendo do que foi realizado, a infração, sofrerá penas mediante ao Código Penal Brasileiro. Previstas, por exemplo, no artigo 17 da Lei 6.316, de 17 de dezembro de 75. A pretensão à punidade das infrações prescreve em 5 anos contados da constatação oficial do fato. Você recebe hoje uma constatação do fato, ela só será prescrita, ou será dada a baixa 5 anos depois. Só depois ela tem que caducar, como fala, né? Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento de parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. A prescrição interrompe-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, ou seja, o conselho tem que ir lá informar ao fisioterapeuta de que ele está sendo autuado. Pela decisão condenatória, recorrível, singular ou colegiada, que qualquer órgão julgador do Conselho Regional e Federal de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional avalie isso. Tá? Então, essa decisão é feita por uma pessoa específica, no caso, um delegado do Conselho Regional de Fisioterapia, não é? Os casos omissos serão resolvidos no plenário do Conselho Federal, tá bom? Então, ou seja, os casos de apenas omissão são resolvidos lá e não existe a necessidade de levar isso mais para frente. Essa resolução entrou em vigor na data da publicação. Publicou em Diário Oficial, passa a valer naquele dia. E são revogadas as outras regulamentações de 1982 e de 78, tá bom? Pessoal, o Código de Ética Profissional, ele tá aí para ser implementado, tá? São leis, como vocês observaram, são diretrizes que nos informam o que podemos e não fazer. É um respaldo que a gente tem para que a gente possa atuar na fisioterapia sem que a gente tenha nenhum tipo de infração ou que a gente infrinja essas normas e esses costumes éticos e morais dentro de uma sociedade profissional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, desculpa se ela se tornou um pouco maçante, mas é muito importante que vocês leiam e releiam esse código de ética, lembrando que essa é a nossa maior diretriz dentro de um processo de trabalho, dentro de um grupo profissional. Obrigada e até a próxima aula.